Êxodo capítulo 35, a lei do sábado. Aqui nós vamos ler na Bíblia King James atualizada e também na Bíblia Almeida Revista Corrigida. Moisés reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e anunciou-lhes, eis o que Yahvé vos mandou fazer, Durante 6 dias será feito todo o trabalho, mas o 7º dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo, consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. Na Almeida Revista Corrigida está escrito, versículo 2: 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso do Senhor. O sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Vamos ler o comentário aqui da Bíblia de Estudo King James, aqui no rodapé. Lembrança forte a um povo de coração duro, quanto para dedicarem pelo menos um dia de suas vidas ao sabate, o sábado do Senhor. Ou seja, não um dia para não fazer absolutamente nada, nem um dia para esbanjar em bebida, comida e prazeres mundanos, mas um tempo em que as prioridades da vida são realinhadas e Deus é lembrado como nosso primeiro amor, deixando todo o esforço que fazemos para ganhar o pão em segundo plano. Os mortos espirituais são idólatras, colocam o Deus dinheiro em primeiro lugar. Repito, os mortos espirituais são idólatras, colocam o Deus, com letra minúscula, dinheiro, com letra maiúscula, em primeiro lugar. Ele oferecem suas ofertas em consumo e prazeres desenfreados, em avareza, que é a idolatria, e egoísmo, e a capacidade humana em lugar do sacrifício salvador e remidor de Cristo Jesus. Continuando, versículo 4: ofertas para o tabernáculo. E Moisés continuou a transmitir para toda a comunidade dos filhos de Israel o que ouvira do Senhor, eis que Yahvé ordenou, fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor como oferta, ouro, prata, bronze. Observemos aqui, só a oferta entregue de acordo com o propósito de um coração convertido sinceramente a Deus e, portanto, generosamente alegre e amoroso, agrada ao Senhor. 2 Coríntios 9:7. 1 Coríntios 13:3. Vamos ler 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. Semeando e colhendo fartura. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Vamos ler aqui o comentário da Bíblia King James. A doutrina do Novo Testamento sobre a contribuição econômica e financeira enfatiza os seguintes princípios. A total liberdade, a espontaneidade, a paz e a alegria em contribuir, especialmente com os irmãos em Cristo. Gálatas 6:10. Entretanto, a falta de cooperação com a Igreja demonstra a ausência de sensibilidade ao Espírito de Deus. 1 João 3:17, Tiago 2:15-16. As ofertas ou contribuições regulares
tem a finalidade de manter e expandir a obra do Senhor e possibilitar que nenhum membro da família de Cristo precise viver em miséria, e possibilitar que nenhuma pessoa membro da igreja precise viver em miséria. Testemunhos de doação sempre provocarão expressões de louvor e gratidão a Deus. A responsabilidade espiritual de contribuir com a igreja é própria dos membros do corpo de Cristo, Mateus 25, 34 ao 46. Contudo, os pobres não podem usar qualquer princípio bíblico para evitar a necessidade de trabalhar com afinco, nem reivindicar eventuais direitos sobre as posses dos mais prósperos. Tanto o egoísmo como a ociosidade são atitudes contrárias à vontade expressa de Deus, segundo Tessalonicenses 3:10. Voltando em Êxodo 35, nós lemos: fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor, como oferta, ouro, prata e bronze. Versículo 6: fios azul celeste, púrpura, escarlate, carmesins, linho fino, pelo de cabra. Versículo 7: peles de carneiro, tingidas de vermelho, e couro fino, madeira de acácia. Versículo 8: óleo para iluminação, especiarias para o bálsamo da unção e o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Veja só, nós estávamos falando da oferta, eu vou ler aqui para recapitular. Só a oferta entregue de acordo com o propósito de um coração convertido sinceramente a Deus e, portanto, generosamente alegre e amoroso, é o que agrada ao Senhor, aonde nós lemos depois em 2 Coríntios 9:7. Vamos ler também 1 Coríntios 13:3. Aqui é onde está falando sobre o amor que vem de Deus. Aí no versículo 2 fala: mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Agora o versículo 3: mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Aí vai falar: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Portanto, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. O que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento estes 3 pontos: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Você veja só, onde nós vimos aqui: mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo. Veja só, Deus não aceita qualquer ato de generosidade, qualquer ato de doação ou sacrifício que não seja motivado primeiramente pelo amor cristão. O amor.
Mesmo os atos de martírio, quando provocados pelo egoísmo ou fanatismo político-religioso, são absolutamente rejeitados por Deus. Porque o amor que vem de Deus tem dupla característica. A característica ativa, não espera ser amado primeiro para retribuir, mas torna a iniciativa e age com misericórdia. Toma a iniciativa e age com misericórdia. Abre parênteses, benignidade, fecha parênteses. E B, o amor que vem de Deus tem característica também de passiva. Não se precipita em julgar e condenar, mas espera pacientemente, abre parênteses, longanimidade, fecha parênteses, pela ação poderosa e perfeita do Senhor. Paulo faz referência ao procedimento indecoroso e desregrado dos coríntios naquele momento. Mais um comentário aqui. O Espírito Santo concede seus dons aos crentes a fim de revelar a Cristo e nos encorajar na caminhada cristã. Quando o que é perfeito, abre parênteses, o sentido grego original desta palavra é, dois pontos, entre aspas, fim, entre aspas, cumprimento, e também, entre aspas, completa maturidade. Então, quando o que é perfeito, quando o que é o fim, o cumprimento, quando a completa maturidade se manifestar, os dons não serão mais necessários. As profecias estarão todas cumpridas. Teremos uma só língua e não haverá barreiras à comunicação. Todos teremos pleno conhecimento e mais nada será necessário ser aprendido ou amadurecido. Paulo novamente usa uma figura de linguagem aqui. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Paulo aqui, novamente, usa uma figura de linguagem para explicar a maneira parcial e obscura com que nos é facultado conhecer e sentir a Deus. Em conhecer e sentir a Deus, vemos o Senhor como por um reflexo imperfeito, normalmente produzido na época do apóstolo, por um objeto de bronze polido, abre parênteses, espelho, fecha parênteses, no qual as pessoas costumavam ver a projeção de seus rostos e a aparência do corpo. Tiago 1:23. Entretanto, por ocasião do iminente e glorioso retorno de Jesus Cristo, os cristãos poderão ver o Senhor com toda a nitidez e também o conhecerão de uma forma muito mais completa do que nos é possível hoje, semelhante ao pleno conhecimento que o próprio Espírito já tem de cada cristão. 1 João 2:2, Mateus 7:23. 1 João 2:2, aqui leremos. Vou ler o 1 primeiro. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Voltando agora em Êxodo, agora no versículo 10, todos os que forem habilidosos entre vós venham executar tudo quanto Yahvé ordenou. 2 pontos. Versículo 11. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, seus ganchos, suas armações em tábuas de madeira de acácia, suas vergas, suas colunas e bases, a arca com suas varas para o transporte, o propiciatório, a tampa e o véu que a protege, a mesa também com seus varais e todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro da iluminação com seus acessórios, suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso com seus varais, o óleo da unção, o incenso especial aromático,
a cortina divisória à entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas para transporte e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base. Versículo 17. As cortinas externas do átrio, que é o pátio, com suas colunas e bases, e a cortina da entrada. As estacas do tabernáculo e do átrio com suas cordas. Versículo 19. As vestimentas litúrgicas para ministrar no santo lugar. As vestimentas litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando oficiarem como sacerdote. Na Bíblia Almeida, Revista Corrigida, está escrito no versículo 19: as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. A prontidão do povo em trazer ofertas. Versículo 20. A prontidão do povo em contribuir. Mas veja, vamos aqui nos aperceber ao comentário. Eu vou recapitular. Só a oferta entregue de acordo com o propósito de um coração convertido, sincero diante de Deus e, portanto, generoso, alegre e amoroso, este agrada ao Senhor, como nós já vimos. Então, essa disposição de boa vontade que deve acompanhar todo o serviço que fazemos para Deus é uma das grandes colunas do caráter do homem e da mulher de Deus. Salmo 51, 12. O povo de Israel havia partido para o deserto repleto de dádivas e presentes que os próprios egípcios lhes haviam oferecido, diante dos milagres e sinais prodigiosos operados por Deus. Vamos ler Salmos 51, versículo 12, por gentileza. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Aqui é o salmo de contrição e confissão do Davi. Davi conclui que o seu maior desejo na vida é reconquistar a santidade por meio de purificação que vem do Senhor. Por meio da purificação que vem do Senhor. Só assim ele alcançará a verdadeira alegria, e isso não depende de melhor educação, não depende de uma situação socioeconômica, mas, sobretudo, de um novo coração. 1 Pedro 1, 3, 23. No versículo 16 de 1 Pedro 1 está escrito: portanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Deus é santo, quer dizer, absolutamente separado de qualquer aparência do mal. Essa característica do divino, de profunda aversão à perversidade, deve inspirar seus filhos a persistirem em seu processo diário de santificação, afastando-se da impureza, afastando-se do pecado. Veja só aí no versículo 14: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Veja só, os cristãos sinceros são filhos do Pai Celestial, adotados na família de Deus e herdeiros com Cristo, o primogênito, de toda a glória eterna e bênçãos celestiais reservadas para o povo do Senhor em todos os tempos, etnias e culturas. Os cristãos são os únicos que recebem a autoridade filial e podem orar: Pai nosso que estais nos céus. Mateus 6, 9. Romanos 8, 15.
Aí nós lemos o versículo 16, portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. No versículo 17, ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Portanto, estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados. Não fosse, deixa eu ler novamente, versículo 18. Portanto, estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Mas foste resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Nas Escrituras, o termo, entre aspas, resgatar, significa livrar alguém da escravidão ou de alguma condenação mediante o pagamento de alta multa ou fiança. No mundo grego, os escravos podiam ser redimidos por fiança ou substituição por outra pessoa com características físicas e intelectuais semelhantes. É assim que Jesus Cristo redime os crentes na condenação da lei, Gálatas 3,13, bem como de toda a maldade que tanto assedia o ser humano em sua jornada sobre a terra, Tito 2,14. Não há moeda ou bem suficientes para o pagamento desse resgate. Somente o sangue do Cordeiro é capaz de substituir nossa condenação à morte, afastamento eterno de Deus, por uma vida sem fim em sua presença. Efésios 1:7, Apocalipse 5:9, Mateus 20:28, Marcos 10:45, Hebreus 9:15, Gálatas 3:13, Colossenses 1:14 e Romanos 3:24. Então somente o sangue que Jesus derramou ali na cruz do Calvário é capaz de substituir a nossa condenação, a nossa morte eterna, o nosso sofrimento eterno, substituir por uma vida sem fim, uma vida eterna na presença, em sua presença, na presença eterna do Deus eterno. Efésios 1:7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Observemos, a única alternativa de Deus foi enviar-se à terra na pessoa humana de seu Filho Jesus. Jesus que, sem pecado algum, entregou sua vida em sacrifício eterno pela redenção de todos quantos creem no poder remidor do seu sangue na cruz do Calvário. Mateus 20:28 está escrito: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Veja só esse comentário: não é aconselhável rejeitar a ajuda e o serviço dos nossos companheiros, mas, entre aspas, ser servidos não deve ser a nossa ambição. Devemos seguir o exemplo de Jesus que, sendo Deus, entregou, entre aspas, a sua vida ou a sua alma, em grego pisen autou, para pagar toda a punição imposta à humanidade pela quebra da ordem, pela quebra da lei de Deus no Éden, a morte eterna. Todo pecado, veja só, todo pecado demanda indenização, expiação e pagamento. A lei de Deus jamais ordenou sacrifícios humanos, mas em relação ao pecado original era necessário que um ser humano sem pecado fosse imolado. Jesus se ofereceu para pagar nosso, entre aspas, resgate. Em grego, litron, palavra derivada do verbo grego luo, que significa, entre aspas, libertar, e usada na época ao se tratar da alforria de escravos. Jesus usou outra forte metáfora para comparar seu sacrifício ao ato de pagar o preço pedido pela venda
de um escravo muito caro, comprado todavia para ganhar a liberdade. Por isso os cristãos estão livres, de uma vez por todas, do poder e da escravidão do pecado, do erro e da pena de morte eterna. Essa frase de Cristo é uma das poucas ocasiões em que a doutrina da redenção vicária é citada nos evangelhos sinóticos. Nos evangelhos sinóticos, 1 Timóteo 2,6. A salvação é oferecida de graça a todos, mas apenas os muitos a recebem em seus corações. 1 João 1, 12, 14. Vamos abrir também Hebreus 9, versículo 15, onde fala o perfeito sacrifício de Cristo. No versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou. Cristo é o único e suficiente mediador da nova aliança entre Deus e a humanidade, cuja, entre aspas, promessa é a herança eterna como filhos do Altíssimo. Por causa da morte expiatória de Cristo, essa herança tornou-se realidade para todas as pessoas que creem sinceramente, os chamados em Deus, sabendo que crer é obedecer. Ao entregar-se como sacrifício e ao aspergir seu sangue sobre o madeiro da cruz, sobre o povo presente perante a lei, Jesus pagou totalmente o preço necessário para libertar o ser humano dos pecados cometidos sob a primeira aliança e quanto às violações dos mandamentos mosaicos. Marcos 10, 45. Voltando no Êxodo 35, agora vamos ler a partir do versículo 20. A prontidão do povo em contribuir. Então toda a comunidade dos filhos de Israel retirou-se da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração generosamente os motivou a doar, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços, bem como para as vestimentas sagradas. Veja só, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 11 e 12, está escrito, agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuis. Está falando sobre contribuir com generosidade. Versículo 12, porque se existe disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui, e não segundo o que não tem. Entretanto, nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. Veja só, ao contribuirmos, o mais importante é a sinceridade e a boa vontade. Repito, a fazermos uma contribuição, o mais importante é a sinceridade e a boa vontade, independente do valor monetário da oferta. Nosso exemplo mais notável é o da viúva pobre, observado por Jesus em Marcos 12, 41 a 44, a oferta da viúva. O método de arrecadação usado em Corinto tinha sido proposto pelo próprio apóstolo em sua primeira carta, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Voltando e continuando em Êxodo, versículo
21. E todos que estavam dispostos, cujo coração generosamente os motivou a doar, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços, bem como para as vestimentas sagradas. Versículo 22. Todas as pessoas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis, braceletes e ornamentos variados, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente dedicada perante Yahvé. Versículo 23. Todos os que possuíam fios para tecido de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e couros finos ou oriundos do mar, os traziam. Versículo 24. Todos aqueles que traziam suas contribuições de prata ou de bronze, assim procediam como entregando uma oferta de adoração ao Senhor. E toda pessoa que tinha posse de madeira de acácia para qualquer das partes da grande obra, da mesma forma efetuou sua doação. As mulheres talentosas e artesãs traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: tecidos de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos da cabra. Na versão da Almeida Revista Corrigida, o versículo 25 está escrito: e todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. No Provérbios 31:19 está escrito: com talento e delicadeza prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Este versículo tem sido traduzido literalmente por, abre aspas, ela estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Suas mãos pegam na roca. Expressões ligadas à cultura hebraica, agrícola e mecânica da época, hoje pouco conhecida da maioria dos falantes da língua portuguesa. Aqui em Provérbios 31 está falando sobre a mulher sábia, a mulher virtuosa. E também a mulher notável, assim como o homem sábio, aprenderam o que significa o, entre aspas, temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e por isso serão grandemente recompensados aqui, agora e eternamente. Temor do Senhor, aquela pessoa que eu não posso pecar, eu não vou pecar porque eu não quero desagradar ao Senhor, eu tenho medo de pecar, eu tenho medo de desagradar o meu Senhor. Portanto, nós procuramos nos afastar dos nossos erros, de abandonar os nossos pecados e buscar cada vez mais conhecer o Senhor. Buscar cada vez mais conhecer o Senhor, conhecer a vontade do Senhor, para que possamos, com humildade, com sinceridade, submetermos aos preceitos de Cristo Jesus. Voltando aqui em Êxodo, versículo 26, todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Versículo 27, os líderes trouxeram pedras de ônix e muitas outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Doaram também raras especiarias e azeite puro de oliva para a iluminação, para o preparo do bálsamo da unção e para o incenso especial aromático.
Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária e generosa a Yahvé, a saber, todo homem e mulher cujo coração os movia a doar uma oferta para a obra que Yahvé, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que se fizesse. Versículo 30. Os construtores do tabernáculo. Anunciou, pois, Moisés aos filhos de Israel, Vede, Yahvé escolheu e convocou Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, capacitando-o plenamente com talento e habilidade artística, para projetar, desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Versículo 33. Para cortar e lapidar pedras preciosas e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E o Senhor concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Versículo 35. Encheu-lhes, portanto, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino, com fios de lã azul celeste, roxos, vermelhos, e como tecelões, hábeis em toda espécie de trabalhos e exímios desenhistas de projetos. Então, no versículo 31, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, na versão Almeida Revista Corrigida. Agora, na versão King James, recapitulando, e o encheu do Espírito de Deus, capacitando-o plenamente com talento e habilidade artística. Veja só, Isaías 11:2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. 1 Coríntios 12:4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Colossenses 2:3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, dom é capacidade, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda capacidade, todo entendimento, toda sabedoria, tudo que nós fazemos, que possamos fazer, somente vem do alto, do Senhor. Tudo vem do Senhor Deus. E como abordamos aqui na leitura do Êxodo, na nossa contribuição, na nossa maneira de nos ofertar para o Senhor e também de contribuir generosamente, também é uma capacitação que vem do Senhor. Glória a Deus. Então nós concluímos a meditação, a leitura do Êxodo 35. Nós lemos na Bíblia King James, nós fizemos a leitura na Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudos, e usamos algumas referências cruzadas que está contidas aqui na Bíblia Almeida Revista Corrigida. Se assim Deus nos permitir, amanhã estaremos lendo subsequentemente o capítulo 36 de Êxodo, onde nós vamos ler a entrada da oferta de adoração, a construção da tenda de Deus, as tábuas em forma de esquadrias, e depois, no versículo próximo, a Arca da Aliança. Todas as nossas dúvidas nós esclarecemos aqui na Palavra de Deus, com certeza. Nós somos instruídos, ensinados a ler as Escrituras diariamente, entender
e praticar, colocar em prática em nossa vida diária.